Na noite do meu aniversário de 65 anos, eu descobri com o corpo aquilo que já sabia com a alma há muito tempo. Meu marido não precisava beber para se tornar violento. Bastava contrariá-lo. A taça de vinho ainda estava na minha mão quando senti o primeiro impacto no rosto. Um estalo seco, um clarão na visão. O gosto de sangue imediatamente invadindo a boca. Ele gritou algo que eu não cheguei a entender, porque o mundo inteiro girou antes que eu pudesse responder. As velas do bolo ainda estavam acesas sobre a mesa. Eu caí perto delas e apaguei em silêncio o próprio aniversário. Levantei devagar, apoiando-me na quina do sofá para não cair de novo. O lado esquerdo do rosto ardia, inchava, latejava como se estivesse vivo a parte do meu corpo. Ele andava de um lado para o outro na sala, respirando pesado, impaciente, como se eu fosse mais um problema sem importância. Disse que eu o havia provocado, que eu sabia como ele ficava quando era contrariado. Eu apenas assenti com a cabeça, não por concordar, mas porque aprendera, ao longo de décadas, que discutir custava caro demais. Fui para o banheiro em silêncio, tranquei a porta, acendi a luz. O espelho me devolveu um rosto que eu quase não reconheci. O olho avermelhado, a boca cortada, a pele já começando a ganhar o tom arroxeado da dor. Passei água no rosto. Tremia, não chorei. O choro também era um luxo que eu já tinha desaprendido a usar. Enxuguei o sangue, refiz a maquiagem com mãos trêmulas e olhei para mim mesma como se estivesse olhando para outra mulher. Uma mulher que eu vinha salvando e abandonando ao mesmo tempo há muitos anos. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Quando voltei para a sala, ele já estava sentado à mesa, como se nada tivesse acontecido. O bolo ainda intacto, as velas apagadas por ele mesmo num sopro irritado. Vai ficar aí parada ou vai servir o jantar? Perguntou seco. Respondi apenas com um aceno de cabeça. Peguei os pratos, levei até a cozinha, servi a comida com calma. Cada movimento parecia acontecer em câmera lenta. Por dentro, algo estava mudando de lugar. Não era ódio ainda. Era uma espécie de lucidez fria, tardia, que chegava sem avisar. À noite, deitei ao seu lado como sempre fiz. O quarto estava escuro. Ele dormiu em poucos minutos, com a tranquilidade de quem nunca teme as consequências dos próprios atos. Eu fiquei acordada. O ar parecia pesado demais para entrar nos meus pulmões. O rosto ainda ardia. Cada batida do coração ressoava na face machucada como um lembrete. E naquela vigília silenciosa, algo dentro de mim começou a se organizar de um jeito novo. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Caminhei até o espelho do banheiro e observei com atenção os estragos. O hematoma agora bem visível, o corte no canto da boca, o inchaço. Pensei em ligar para alguém, para minha irmã, para uma amiga antiga, para qualquer pessoa. Mas a vergonha ainda era uma corrente presa ao meu tornozelo. Mais uma vez, engoli o pedido de socorro. Preparei o café da manhã como sempre. Ele comeu calado, mastigando com indiferença, lendo as notícias no celular. Em certo momento, ergueu o olhar e, ao ver o roxo no meu rosto, apenas comentou: "Vê se aprende a me obedecer." Não respondi. Apenas recolhi as xícaras e levei para a pia. Durante a manhã, enquanto ele saía para resolver coisas da rua, eu fiquei sozinha na cozinha. O silêncio da casa me envolvia como um cobertor pesado. Foi ali, entre uma xícara lavada e outra, que tomei a primeira decisão consciente que mudaria tudo. Não decidi denunciá-lo naquele instante. Não decidi sair correndo. Não decidi gritar. Decidi observar. Passei a lembrar de cada episódio dos últimos anos com outros olhos. As discussões, as portas batidas, os empurrões disfarçados de brigas de casal, as desculpas, as promessas vazias, as vezes em que pensei em ir embora e voltei atrás. Tudo agora formava uma única linha, um único padrão que eu não podia mais fingir não enxergar. Horas depois, fui até o quarto e comecei a arrumar o guarda-roupa. Ele não estava em casa. Revirei cuidadosamente algumas gavetas, como quem não sabe exatamente o que procura, mas sabe que precisa encontrar algo. No fundo de uma delas, descobri uma pasta com papéis que eu nunca tinha visto. Contratos, recibos, notificações bancárias,
movimentações financeiras que não faziam sentido algum. Meu nome aparecia em alguns documentos como responsável por dívidas que eu desconhecia completamente. Meu coração acelerou. Peguei o celular e fotografei tudo. As mãos suavam. Não sabia ainda o que faria com aquelas imagens, mas sentia que precisava guardá-las. Aquele homem não me agredia apenas com as mãos. Ele também me empurrava para um abismo que eu mal conhecia. À tarde, ele voltou. Passou por mim na cozinha sem nem me olhar. Abriu a geladeira, pegou uma cerveja, sentou-se à mesa. Eu fingia normalidade enquanto por dentro tudo fervia. Ele não suspeitava de nada. A confiança era uma armadura grossa demais para que ele percebesse a tempestade se formando em silêncio. Naquele fim de tarde, enquanto cortava legumes para o jantar, senti novamente o peso da decisão crescendo dentro de mim. Mas não era ainda o momento. Eu sabia disso com a precisão cruel de quem sobreviveu tempo demais sob ameaça. Não se enfrenta um predador sem escolher muito bem o instante. À noite, quando ele dormiu outra vez, levantei em silêncio. Peguei o celular, voltei ao quarto, fotografei mais documentos, registrei gravações do ronco pesado dele dormindo, enquanto eu tremia acordada ao seu lado. Cada imagem, cada áudio, era como se eu estivesse desenhando aos poucos a minha rota de fuga, ou de confronto. Eu ainda não sabia qual dos dois seria. No dia seguinte, amanheci com o rosto ainda mais marcado. Ele percebeu. Sorriu com um ar de vitória. Aprendeu? Não aprendeu? Disse. Não respondi. Apenas sorri de leve. Um sorriso pequeno, contido, que ele interpretou exatamente como queria. Submissão. Mal sabia ele que aquele sorriso era uma promessa silenciosa. Passei os dias seguintes me movendo com uma cautela quase doentia. Guardava documentos cópias. Enviava fotos para um e-mail secreto que criei em uma lan house distante. Gravava conversas, ameaças ditas quase em tom de brincadeira, agressividades disfarçadas de exagero. Cada prova era um tijolo invisível na construção da minha saída. Até que, numa sexta-feira pela manhã, ele anunciou de forma triunfante: "Amanhã quero um almoço especial. Vou trazer gente importante para casa." Olhou para mim com um sorriso torto. "Quero ver se você sabe se comportar." Foi naquele momento que compreendi que o cenário perfeito estava se montando sozinho. Ele queria uma vitrine, um palco, pessoas olhando, testemunhas. E pela primeira vez em muitos anos, senti que o medo começava a trocar de lugar dentro daquela casa. À noite, deitada ao seu lado, eu já não tremia como antes. Não porque não tivesse medo, mas porque agora o medo dividia espaço com algo mais forte, a certeza de que eu não podia mais continuar viva daquele jeito. Na véspera do almoço, acordei cedo, coloquei água para ferver. Abri o caderno de receitas antigas, aquele que herdei da minha mãe. Escolhi com cuidado cada prato, não porque quisesse agradá-lo, mas porque aquele banquete precisava ser perfeito, impecável, irretocável. Ele passou pela cozinha, viu a mesa parcialmente organizada e sorriu satisfeito. "Está vendo? Quando quer, você sabe fazer direito." Abaixei a cabeça, como sempre fiz. Ele não percebeu que pela primeira vez aquele gesto não nascia da obediência, mas da estratégia. Porque, sob aquele teto, enquanto ele acreditava ter me quebrado de vez na noite do meu aniversário, eu já estava preparando algo que não cabia mais em silêncio. E ele ainda não fazia ideia de que o prato mais importante daquele almoço não estaria sobre a mesa. Estaria escondido, aguardando apenas o momento certo de ser revelado. Quando olho para trás, percebo que o silêncio não começou na noite do meu aniversário. Ele começou muitos anos antes, quando eu ainda acreditava que amor se construía com paciência, perdão e uma insistência quase cega em fazer dar certo. Eu tinha 40 e poucos anos quando me casei com ele. Já não era uma jovem sonhadora, mas ainda carregava dentro de mim a esperança teimosa de quem acredita que pode ser feliz de novo. No início, ele era gentil, excessivamente gentil. Dizia as coisas certas, elogiava minha comida, minha casa, meu jeito de falar. Eu vinha de um relacionamento frustrado e me sentia escolhida, valorizada. Não via a pressa com que ele queria se instalar na minha rotina, nem o modo como, pouco a pouco, foi se tornando o centro de todas as decisões. "Casamento é parceria", ele dizia. E eu concordava, sem perceber que parceria, para ele, significava mando. Os primeiros episódios de agressividade não vieram como tapas.
Vieram como palavras lançadas no tom errado, críticas constantes ao meu jeito de vestir, às amigas que eu tinha, à minha família. Essa sua irmã se mete demais. Suas amigas te enchem a cabeça. Eu achava que era ciúme, cuidado, insegurança. Hoje entendo. Era o início do isolamento. Quando finalmente veio o primeiro empurrão, já tínhamos anos de casamento. Discutíamos por causa de dinheiro. Eu ainda trabalhava fora naquela época. Ele se aproximou demais, o corpo duro, os olhos frios. Encostou-me com força na parede. Não foi um golpe. Não deixou marca, mas deixou recado. Naquela noite, ele pediu desculpas. Chorou. Disse que tinha perdido o controle. Prometeu que nunca mais aconteceria. E eu, querendo acreditar, aceitei. O problema do perdão é que, em certas mãos, ele vira convite. Depois disso, a linha foi sendo atravessada com mais facilidade. Uma sacudida aqui, um aperto no braço ali, uma porta batida com força na minha frente, sempre seguido de arrependimento, presentes, juras de mudança. E eu ia ficando menor, mais cautelosa, mais atenta ao humor dele do que às minhas próprias emoções. Com o tempo, deixei o emprego. Ele insistiu que não havia necessidade de eu continuar trabalhando. Eu dou conta de tudo, dizia. A princípio achei que era cuidado. Mais tarde entendi que era controle. O dinheiro passou a ser todo administrado por ele. Minhas escolhas foram se limitando. Passei a pedir permissão para quase tudo. Para sair, para visitar alguém, para comprar algo para mim. E quando eu ousava contestar, vinha o castigo. O silêncio agressivo, a humilhação velada, às vezes uma empurrada mais forte, um objeto arremessado contra a parede. E eu fui aprendendo a me calar. Aprendi a medir palavras, a escolher os momentos, a andar pela casa como quem anda em campo minado. Aprendi a prever o humor dele pelo barulho da chave na porta, pelos passos no corredor, pelo modo como largava os sapatos. Com o passar dos anos, minha voz foi ficando mais baixa, minhas opiniões cada vez mais raras. As visitas diminuíram. As conversas ao telefone eram sempre rápidas, vigiadas. Eu já não me reconhecia totalmente quando falava com minha própria família. Certa vez, minha irmã percebeu algo errado. Você anda diferente, disse, num tom cuidadoso. Eu sorri e menti que estava apenas cansada. Ela não insistiu. Ninguém insistia quando eu mentia daquele jeito. Talvez porque a mentira estivesse muito bem ensaiada. As agressões físicas se tornaram mais frequentes depois que ele começou a beber com mais regularidade. No começo, apenas nos fins de semana. Depois, durante a semana também. O álcool lhe dava a coragem que ele já tinha, mas ainda segurava. E eu passava a noite em alerta, contando os minutos para ele adormecer. Quantas vezes dormi sentada, com medo de deitar ao seu lado. Quantas vezes chorei baixo para não despertar ainda mais fúria. Quantas noites eu passei olhando para o escuro, perguntando a mim mesma quando tinha sido que eu me perdera dentro da minha própria vida. E sempre vinha o mesmo pensamento. Amanhã eu resolvo isso. Mas o amanhã sempre acordava pequeno demais para enfrentar um monstro criado ao longo de tantos anos. Naquele tempo, eu achava que aguentava, que suportar era uma virtude, que talvez, de algum modo torto, ela fosse a garantia da paz. Não entendia que o silêncio não traz paz, apenas adia a explosão. O episódio da agressão no meu aniversário não foi o primeiro, mas foi o primeiro em que senti, com clareza absoluta, que algo dentro de mim tinha sido quebrado de forma irreversível. Não apenas o rosto, foi o último pedaço de ilusão. Lembrei-me de todas as vezes em que minha mãe dizia que mulher nenhuma nasceu para viver com medo dentro da própria casa. Sorri amargo ao pensar nisso. Eu, aos 65 anos, ainda precisava aprender o que deveria ser óbvio desde o começo. Foi nesse resgate do passado que compreendi algo doloroso. Eu havia sido treinada para me anular. Não porque ele fosse especialmente inteligente, mas porque eu havia aprendido ao longo da vida que uma boa mulher mantém a família de pé, custe o que custar. E esse custar quase sempre vinha na conta do corpo e da alma. Houve tentativas de reação, é verdade, pequenas, fracas. Uma vez ameacei ir embora. Ele riu. Disse que eu não tinha aonde ir, nem dinheiro nem coragem. Outra vez, falei em denunciar. Ele me puxou pelo braço e, com o rosto colado ao meu, sussurrou que ninguém acreditaria em mim, que eu sairia como louca,
que pisaria na rua marcada, e eu me calei de novo. Anos depois, quando vi meu reflexo envelhecido no espelho, comecei a perceber o estrago. Não eram apenas rugas de tempo. Eram marcas de uma história vivida sob tensão constante. Minhas mãos tremiam mais do que deveriam. Meu coração disparava por coisas pequenas. Eu vivia num estado permanente de alerta. Mesmo assim, segui. Até aquela noite. Naquela noite de aniversário, quando a violência veio escancarada, diante de velas acesas, bolo pronto, casa arrumada, como se a própria brutalidade quisesse se fazer espetáculo, algo dentro de mim quebrou definitivamente. E quando algo se quebra desse jeito, ou você junta os cacos para continuar se cortando, ou usa os cacos para ferir de volta. E foi ali, talvez ainda deitada no chão da sala, sentindo o gosto de sangue na boca, que eu comecei a me transformar de verdade. Não numa mulher corajosa ainda, não numa vítima que denuncia, mas numa observadora, alguém que passa a ver tudo com olhos novos, cada palavra dita por ele, cada gesto, cada descuido, cada documento deixado sobre a mesa, cada ligação atendida longe de mim, cada número estranho no celular. Tudo passou a ser anotado dentro de mim, tudo passou a ter valor, porque o silêncio que antes me mantinha viva, agora começava, lentamente, a me armar, e eu não fazia ideia ainda de onde aquilo iria dar. Mas já sabia, com uma certeza arrebatadora, que nunca mais conseguiria fingir que aquela vida era apenas ruim. Ela era perigosa, e eu precisava sobreviver a ela. Houve um tempo em que eu sabia exatamente quem eu era. Parece mentira dizer isso agora, depois de tantos anos olhando para o espelho e enxergando apenas uma versão pálida de mim mesma. Mas eu já fui uma mulher que ria alto, que tomava decisões sem pedir permissão, que se arrumava porque gostava, não porque tinha medo. Essa mulher existiu, e eu a deixei para trás aos poucos, como quem perde objetos importantes durante uma mudança silenciosa. Eu gostava de cantar enquanto cozinhava. Depois, passei a cantar só quando ele não estava em casa. Mais tarde, nem isso. Dizia que minha voz o irritava. Eu tinha amigas. Aos poucos fui cancelando encontros. Sempre havia uma implicância. Aquela é intrometida, a outra não presta. Estão te influenciando. Para evitar brigas, eu cedia. Quando percebi, já não tinha mais com quem tomar um café. Gostava de usar vestidos claros. Ele dizia que eu chamava atenção demais. Passei a usar roupas escuras, largas, neutras. Com o tempo, nem eu lembrava mais das cores que gostava. Cada concessão parecia pequena. Isoladamente, quase nada. Mas juntas, elas foram me desmontando inteira. Minha autoestima foi sendo arrastada para baixo com a mesma paciência com que a água desgasta a pedra. Ele ria do meu corpo, do meu jeito de andar, da minha idade quando lhe convinha ferir. Dizia que eu devia agradecer por ainda ter alguém ao meu lado. E eu, pouco a pouco, comecei a acreditar nisso. Passei a pedir licença para existir. Com o tempo, até meus pensamentos pareciam não me pertencer mais. Antes de falar qualquer coisa, eu calculava: isso vai irritá-lo? Isso vai provocar discussão? Isso vai me custar uma noite difícil? Eu já não pensava no que era justo. Pensava apenas no que era seguro. E assim fui me transformando numa mulher que vivia em função do humor de um homem instável. Meus aniversários deixaram de ser comemoração. Passaram a ser apenas dias de tensão. Qualquer data que atraísse atenção para mim era desconfortável para ele. Não gostava de dividir o controle com ninguém, nem mesmo com o tempo. As agressões não eram apenas físicas, eram morais, psicológicas, muitas vezes mais dolorosas, porque não deixavam marcas visíveis para o mundo, mas deixavam crateras dentro de mim. Ele me chamava de inútil quando eu discordava, de velha quando eu reclamava, de louca quando eu chorava. E eu ia guardando tudo num lugar fundo, como se aquilo ficasse menos real por não ser dito em voz alta. Até que um dia me peguei pedindo desculpa por uma coisa que eu não tinha feito. Aquele foi o primeiro susto que tive comigo mesma. Com o passar dos anos, comecei a ter lapsos estranhos. Esquecia do que eu mesma gostava, do que me fazia feliz, do que eu queria para mim. Eu sabia apenas o que ele queria. E isso parecia ocupar todo o espaço possível. O espelho virou meu inimigo. Eu não suportava olhar por muito tempo. Era como se o reflexo me acusasse de covardia.
Meu corpo envelheceu rápido demais para uma vida que só esperava. Muitas noites eu deitava ao lado dele e fechava os olhos, fingindo estar dormindo. O coração disparava com qualquer movimento. Eu respirava curto, com medo até da própria respiração, e pensava: se eu ficar bem quieta, talvez ele não me note. Como uma criança que acredita que monstros não a veem quando ela se esconde. Houve um período em que adoeci com frequência. Dores pelo corpo, tonturas, falta de ar. Os médicos diziam que era ansiedade, estresse acumulado. Eu sabia que era medo, mas nunca dizia isso em voz alta. Dizer seria tornar real demais. E eu ainda não me sentia pronta para encarar aquela realidade. As poucas pessoas que ainda me visitavam diziam que eu estava diferente, mais magra, mais apagada. Eu sorria e dizia que era a idade. A idade virou minha desculpa para tudo. Para o cansaço, para as tristezas, para os olhos sem brilho. Com o tempo, comecei a sentir vergonha do que eu havia me tornado. Vergonha de reconhecer que eu, que sempre fui firme, agora vivia como alguém que pede silêncio até para respirar. Vergonha de admitir que eu tinha medo de um homem com quem eu dormia todas as noites. E eu me odiei por isso. Passei a me olhar com desprezo, como se eu mesma fosse culpada pela violência que sofria. Se eu tivesse sido diferente, se eu não tivesse respondido, se eu tivesse ficado quieta. Eram frases que eu repetia como desculpas internas, tentando tornar a minha dor aceitável para mim mesma. Aquilo não era mais casamento, era sobrevivência. E a sobrevivência prolongada, quando feita à base do medo, vai matando coisas dentro da gente. Morre primeiro a alegria, depois a esperança, depois a identidade. E um dia você percebe que já não se reconhece. Foi isso que aconteceu comigo. Eu havia deixado de ser mulher para me tornar apenas alguém que obedecia. Deixei de ser gente para virar sombra. Mas de forma estranha, foi exatamente no ponto em que quase não restava nada de mim que uma faísca voltou a existir. Pequena, frágil, quase invisível, mas real. Ela começou quando eu percebi que ele já não se esforçava nem para fingir carinho. A violência deixara de ser algo que ele escondia. Passara a ser algo que ele usava como ferramenta. Ele me ameaçava com naturalidade, certo de que eu não iria a lugar algum. E por dentro, eu comecei a pensar: e se um dia eu for? Esse pensamento me assustou mais do que qualquer tapa, porque pela primeira vez em anos, eu não estava apenas com medo. Eu estava imaginando uma saída. A ideia era vaga. Não tinha plano. Não tinha coragem ainda. Mas existia. E isso já era algo que eu não sentia havia muito tempo. Possibilidade. Foi nesse período que passei a observar tudo com mais atenção. Os horários dele, o dinheiro que entrava e saía, as conversas estranhas ao telefone, as mentiras mal contadas, os negócios que eu não entendia, mas desconfiava. Eu não estava pronta para agir, mas já não estava completamente apagada. E então veio a noite do meu aniversário. Aquela noite foi como uma ruptura violenta entre a mulher que eu vinha sendo e a mulher que eu ainda poderia ser. Quando senti o impacto no rosto, não foi apenas dor física que me atravessou. Foi a consciência plena de que eu poderia morrer ali sem que ninguém soubesse realmente quem eu fui. E isso me deu um medo diferente. Não era mais medo dele. Era medo de desaparecer sem nunca ter voltado a ser eu. Quando me vi no espelho, com o rosto inchado, o olho vermelho, a boca cortada, não senti apenas humilhação. Senti algo que há muito não sentia. Indignação. Uma revolta silenciosa que não explodiu em lágrimas, mas se acomodou firme dentro de mim. Naquela noite, ao deitar ao lado dele, fiquei olhando para o teto e pensando na mulher que eu fora um dia. Nas coisas que eu gostava, nos sonhos que abandonei, nas viagens que nunca fiz, nos risos que calei. E pensei, com uma clareza assustadora, se eu continuar aqui, eu vou morrer aos poucos. Talvez não naquela noite, talvez não naquele mês, mas eu já estava morrendo por dentro há muito tempo, e isso eu já não podia mais permitir. Eu ainda não sabia como sair, ainda não tinha coragem para a denúncia, para a fuga, para o confronto, mas algo havia mudado definitivamente. Eu parei de acreditar que aquela vida era tudo o que me restava. A mulher que eu deixei de ser começou naquela noite a bater por dentro da minha consciência, pedindo espaço, pedindo voz, pedindo um fim, e eu,
Pela primeira vez em muitos anos, comecei a escutá-la. Acordei com o gosto metálico ainda preso no fundo da boca. A dor no rosto parecia latejar no mesmo ritmo do meu coração. A luz da manhã entrava fina pela fresta da cortina e desenhava sombras no quarto, como se alguém tivesse passado a noite inteira riscando o teto com lâminas de sol. Ao meu lado, ele dormia profundamente, roncando em paz. A tranquilidade dele era quase um insulto. Levantei devagar para não despertá-lo. Cada movimento era um cuidado estudo de sobrevivência. Quando meus pés tocaram o chão frio, senti as pernas bambas. Fui até o banheiro sem acender a luz do quarto. Tranquei a porta com a mesma cautela de sempre, como se ainda estivesse escondendo uma falta. Diante do espelho, a realidade se impôs sem piedade. O lado do meu rosto estava roxo, em tons que iam do vermelho ao azul escuro. O olho mal abria por causa do inchaço. O corte no canto da boca já formava uma crosta fina. Toquei de leve a pele machucada e o ardor me fez fechar os olhos por um instante. Não era apenas dor física. Era a confirmação de que eu tinha sido, mais uma vez, atravessada como se fosse coisa. Abri a torneira, lavei o rosto com água fria, tentando acordar para um mundo que eu já não queria mais reconhecer como meu. Enquanto a água escorria, uma decisão foi se formando dentro de mim, ainda sem palavras, ainda sem nome, mas muito diferente de todas as outras madrugadas em que eu apenas sobrevivia. Maquiei o rosto com cuidado, como sempre fiz. Base em excesso para esconder a cor da violência. Batom para disfarçar o corte. Um lenço leve para justificar o inchaço. Ao terminar, observei meu reflexo por longos segundos. A mulher do espelho parecia cansada demais para brigar, mas havia algo novo em seus olhos. Um tipo de atenção aguda, como a de quem finalmente entende que está em perigo real. Na cozinha, preparei o café como de costume. O cheiro do pão aquecido se misturava ao do café passado na hora. Era quase cruel como a rotina tentava fingir normalidade. Ele entrou poucos minutos depois, coçando os olhos, com o celular na mão. Sentou-se à mesa e começou a comer sem sequer me olhar. Só quando levantou a cabeça para beber o café, reparou no meu rosto. "Você ainda está com essa cara?" disse com desprezo. Já devia ter passado. Não respondi. A resposta já não morava mais nos meus lábios. Estava se deslocando para um lugar muito mais profundo. "Hoje vou sair cedo", continuou. "Tenho uns assuntos para resolver. Quero o almoço pronto quando eu voltar." Assenti com a cabeça. O mesmo gesto de sempre. Mas, por dentro, eu já não estava exatamente onde ele pensava que eu estava. Ele saiu pouco depois. O barulho da porta batendo ecoou pela casa como um sinal. Eu continuei parada por alguns segundos no meio da cozinha, segurando a xícara com força demais. Assim que ouvi o carro se afastar, sentei-me à mesa e tremi inteira. Não de medo apenas, de algo que se parecia perigosamente com consciência. Passei a manhã inteira andando pela casa, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Cada canto parecia guardar um segredo que eu nunca tivera coragem de procurar. Cada gaveta, cada armário, cada envelope esquecido sobre algum móvel, agora me chamava como uma denúncia silenciosa. Voltei ao quarto. Abri novamente a gaveta onde encontrara os primeiros documentos no dia anterior. Continuei a busca com calma, respeitando um ritmo que eu nunca tive antes. Encontrei extratos bancários que não fechavam com a renda que ele dizia ter. Encontrei contratos em meu nome assinados por ele. Empréstimos que eu jamais autorizei. Meu CPF era uma âncora jogada em águas que eu desconhecia completamente. Fotografei tudo, um a um. Conferi as imagens. Enviei para o mesmo e-mail secreto que eu havia criado em segredo. Meu coração batia forte, mas não era mais apenas pânico. Era a sensação de estar atravessando uma fronteira invisível. Na sala, sobre a mesa de centro, encontrei o celular antigo que ele às vezes usava para negócios. Estava desligado. Liguei. Não havia senha. Abri as conversas. Algumas estavam apagadas. Outras não. Mensagens sobre dinheiro, cobranças, ameaças veladas. Uma delas dizia apenas: "Se atrasar de novo, não vai sobrar só você." Senti um frio percorrer a espinha. Eu não vivia apenas com um homem violento. Eu vivia com alguém envolvido em algo muito maior, muito mais perigoso. Passei a tarde recolhendo pequenas peças de um quebra-cabeça que eu nunca soube que existia. Notas fiscais, recibos, números rabiscados em pedaços de papel, contatos marcados por apelidos estranhos. Fotografei tudo.
Guardei tudo. Meu corpo estava dentro de casa, mas minha mente já caminhava quilômetros à frente. Quando ele voltou, no fim da tarde, eu já tinha separado parte do jantar. Ele entrou como sempre entrava, dono do espaço, do tempo, do ar. Largou as chaves com força sobre a mesa e foi direto para a geladeira. Está demorando, disse. O almoço ficou pesado ontem. Respondi baixinho. Estou adiantando as coisas com mais calma. Ele resmungou qualquer coisa que eu não fiz questão de entender. À noite, o tema do almoço voltou à tona. Amanhã vamos receber visitas, anunciou. 2 pessoas importantes. Quero tudo arrumado, quero serviço bem feito. Quem vem? Perguntei com a voz neutra. Gente que resolve problemas, respondeu seco. E é melhor você não fazer perguntas. Aquela frase ecoou dentro de mim de um jeito que nenhuma outra tinha ecoado antes. Gente que resolve problemas. Que tipo de problemas exigia aquele tipo de gente? Naquela madrugada, não dormi. Fiquei sentada na cama, ouvindo a respiração pesada dele ao meu lado, olhando para aquele corpo que me fazia tanto mal e tentando, pela primeira vez, enxergá-lo não como marido, mas como ameaça real à minha existência. Percebi com clareza assustadora que eu estava envolvida até o pescoço em algo que eu nunca escolhi. Dívidas, gente perigosa, agressões, mentiras, um homem que já não se preocupava em esconder nada. Tudo isso sob o mesmo teto onde eu dormia todas as noites. Na manhã seguinte, comecei a limpar a casa como ele tinha pedido, mas cada pano passado, cada móvel arrastado, cada detalhe organizado tinha agora um significado novo. Não era apenas para agradá-lo, era parte de algo que eu ainda não nomeava, mas construía. Enquanto arrumava a sala, encontrei um papel caído atrás do sofá. Reconheci imediatamente a caligrafia dele. Um número de telefone com a palavra urgente escrita ao lado. Fotografei também. Liguei de um telefone público horas depois, do outro lado da cidade. Ninguém atendeu, mas eu senti que aquela ligação, mesmo sem resposta, já fazia parte de algo maior. No meio da tarde, fui até o quarto e escolhi a toalha mais bonita que eu tinha, a de renda fina, guardada para ocasiões especiais. Tirei do armário com cuidado. Passei. Coloquei dobrada sobre a cadeira. Qualquer pessoa que me observasse de fora diria que eu estava apenas preparando um almoço importante. E de fato, estava. Só que agora eu sabia exatamente por que aquele almoço precisava acontecer. Não era para agradar, não era para celebrar, era para expor. Quando ele voltou à noite, caminhou pela sala, observando a limpeza com ar satisfeito. Assim que eu gosto de ver, disse com um meio sorriso. Você finalmente está aprendendo. Baixei os olhos, como sempre fiz. Ele não percebeu o tremor contido nas minhas mãos. Não percebeu a tensão nos meus ombros. Não percebeu o silêncio diferente que eu carregava agora. Depois que ele dormiu, levantei mais uma vez. Fui até a cozinha, abri a gaveta dos panos de prato e escondi ali, dobrados com cuidado, alguns documentos originais que eu havia separado ao longo do dia. Papel não faz barulho, mas guarda ruídos que o tempo inteiro tenta calar. Antes de voltar para a cama, fiquei parada na porta do quarto observando-o dormir. Pela primeira vez, ele não parecia grande aos meus olhos. Parecia apenas um homem desatento, seguro demais, confiante demais. Um homem que acreditava, com toda a certeza do mundo, que eu ainda estava exatamente onde ele me deixara anos atrás. E eu quase senti pena. Quase. Porque naquela manhã depois do sangue, enquanto ele acreditava que eu tinha aprendido a obedecer definitivamente, eu tinha aprendido algo muito mais perigoso. Aprendi a fingir. E fingir, em certos momentos, pode ser a arma mais poderosa que alguém possui. Passei a madrugada inteira acordada, ouvindo a respiração pesada dele e o rangido leve da casa com o vento. Cada som era um alerta. Cada sombra, um aviso. Eu já não dormia como uma mulher casada. Dormia como alguém cercado por um inimigo que acreditava ter vencido. Ao amanhecer, ele saiu cedo novamente. Disse que precisava resolver os últimos detalhes antes do almoço especial. Aquela forma vaga de falar, cheia de importância, sempre me causara medo. Agora, causava algo diferente. Desconfiança fria. Assim que a porta se fechou, coloquei a mesa da cozinha de lado, puxei uma cadeira e subi para alcançar a parte alta do armário.
Ali, atrás de uma caixa de remédios antigos, encontrei um pequeno envelope pardo que eu nunca mexera. Dentro, havia cópias de documentos meus com assinaturas que não eram minhas. Reconheci imediatamente o traço torto da mão dele, imitando o meu nome. Meu coração disparou. Continuei procurando. No fundo de uma panela grande, que ele nunca usava, encontrei um pendrive envolto em saco plástico. Conectei no meu computador antigo, aquele que quase não ligava mais. Esperei longos minutos até a tela acender. O pendrive carregou lentamente, e quando abriu, vi uma pasta chamada apenas de segurança. Ali estavam gravações, conversas telefônicas com homens desconhecidos, vozes duras, valores, datas, prazos. Em uma delas, ele dizia com naturalidade: "Se a velha atrapalhar, eu dou um jeito. Ela não tem para onde ir." A palavra velha atravessou meu corpo com um arrepio gelado. Em outra gravação, alguém ameaçava: "Se não pagar até o fim do mês, vai sobrar para dentro de casa." Dentro de casa. Ouvi também vozes falando de empresas, de cheques, de carros em meu nome, de empréstimos feitos usando meus documentos. Tudo aquilo acontecendo enquanto eu fingia viver um casamento ruim, sem saber que estava, na verdade, sendo usada como escudo de crimes. Fechei os olhos por um instante e senti uma vertigem. As agressões, as ameaças, o controle, tudo ganhava agora uma dimensão ainda maior. Ele não me mantinha próxima apenas por poder. Mantinha-me próxima porque eu era útil. Passei o resto da manhã fotografando tudo. Cada contrato, cada extrato, cada papel encontrado. Guardei novamente tudo nos lugares exatos. Nada podia parecer fora do lugar. O disfarce era a minha única proteção. À tarde, fui até uma lotérica distante, numa parte da cidade onde quase ninguém me conhecia. Criei uma nova conta digital com um nome neutro e passei a enviar ali, aos poucos, pequenas quantias que eu conseguia retirar sem levantar suspeita. Não era muito, mas me dava algo que eu perdera há muitos anos, uma sensação mínima de autonomia. Voltei para casa com sacolas de compras na mão, desempenhando o papel que ele esperava, a esposa submissa que se dedicava ao almoço especial. Ele chegou pouco depois, suado, nervoso, andando pela sala como um bicho inquieto. "Amanhã eles chegam cedo", avisou. "Quero tudo impecável." "Vai ser", respondi com a voz calma demais para alguém que vivia em pânico até poucos dias antes. Ele me observou por alguns segundos, desconfiado. Talvez tenha sentido algo diferente em mim. Talvez apenas tenha achado que, finalmente, eu o temia o suficiente. "E vê se lembra do seu lugar", disse, antes de sair novamente. Meu lugar. Naquela palavra cabiam todos os anos em que me calei. O restante da tarde foi dedicado à cozinha. Escolhi os ingredientes com cuidado. Arrumei louças, separei toalhas, tudo milimetricamente organizado. Mas, por baixo daquela rotina doméstica impecável, eu continuava acumulando provas. Quando ele chegou à noite, trouxe uma sacola cheia de bebidas. Estava de bom humor. O tipo de bom humor que sempre antecedia algo perigoso. Bebeu 2 doses seguidas. Sorriu. "Amanhã vai ser um dia importante para mim", disse. "E você vai colaborar, queira ou não." Assenti com a cabeça. Mais tarde, enquanto ele dormia pesado, voltei à gaveta dos panos de prato e separei os documentos que seriam os mais importantes. Escolhi aqueles que deixavam mais clara a fraude, as dívidas, o uso do meu nome. Coloquei tudo dentro de um envelope branco. Guardei numa bolsa pequena que eu escondia no fundo do guarda-roupa, atrás de roupas que eu quase não usava. Aquela bolsa passara a ser, sem que ele soubesse, o cofre da minha sobrevivência. Meu corpo estava exausto, mas minha mente permanecia em alerta constante. Em algum momento, quase ao amanhecer, adormeci por poucos minutos. Sonhei que eu caminhava por um corredor estreito cheio de portas. Atrás de quase todas, ouvia a voz dele me chamando. Eu corria, e pela primeira vez conseguia alcançar uma saída. Acordei com o coração acelerado. O dia do almoço chegou. Levantei antes dele. Tomei banho rápido. Prendi os cabelos. Vesti uma roupa simples e discreta. A maquiagem foi leve. Pela primeira vez em anos, não para esconder um roxo, mas para parecer apenas comum. Preparei os pratos com atenção quase cerimonial. Cada panela tinha um ritmo.
Cada cheiro era um lembrete de que aquele dia precisava ser perfeito para que ninguém desconfiasse de nada. Ele observava de longe, satisfeito, bebendo desde cedo. Assim que eu gosto, repetia. Próximo ao meio-dia, o telefone dele tocou. Ele foi para a área de serviço atender. Fiquei parada na cozinha, ouvindo apenas metade da conversa. Palavras soltas chegaram aos meus ouvidos. Tudo certo? Ela nem imagina. Pode vir tranquilo? O sangue gelou nas minhas veias. Ela nem imagina. Sorri por dentro. Se ao menos ele soubesse o quanto eu imaginava. Terminei de arrumar a mesa com a toalha de renda que havia separado no dia anterior. Coloquei os pratos, os talheres, os copos de cristal que quase não usávamos. Cada detalhe calculado para reforçar a falsa normalidade. Por baixo da mesa, deixei minha bolsa pequena presa à perna com um gancho de metal que eu havia improvisado naquela mesma manhã. Se algo desse errado, eu precisava ter aquilo comigo. Pouco antes dos convidados chegarem, ele entrou na cozinha, examinou tudo, passou a mão pelo meu queixo com força suficiente para marcar, mas não para deixar roxo. Você aprendeu mesmo, disse sorrindo. Demorou, mas aprendeu. Olhei-o nos olhos por um segundo que pareceu longo demais. Aprendi sim, respondi. Ele jamais entendeu o que aquela frase realmente significava. Os primeiros toques na campainha ecoaram pela casa como o início de uma peça que já estava ensaiada há muitos dias. Ele foi atender com entusiasmo. Risadas, cumprimentos, vozes masculinas invadiram a sala. Eu permaneci na cozinha por alguns segundos, controlando a respiração. O palco estava montado, as máscaras no lugar, as testemunhas chegando. E eu, finalmente, já não me sentia a mulher quebrada da noite do meu aniversário. Eu era a mulher que guardara tudo em silêncio. Silêncio suficiente para transformar cada dor em prova, cada medo em estratégia, cada tapa em evidência. Antes de levar os pratos para a mesa, segurei por um instante o envelope escondido na bolsa. Senti o contorno dos papéis por cima do tecido. Aquilo não era apenas papel. Era a história inteira que ele tentou apagar. E, naquela fração de segundo, percebi que eu já não estava mais apenas esperando pelo momento certo. Eu estava conduzindo o momento. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no meu lugar. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. O cheiro da comida começou a se espalhar pela casa como uma promessa falsa de alegria. O som das panelas borbulhando, o forno estalando, os talheres alinhados sobre a toalha de renda, tudo parecia uma encenação perfeita de uma família comum recebendo visitas. Mas por dentro, a casa respirava perigo. Os convidados estavam sentados na sala quando entrei com a primeira travessa. 2 homens, ambos de terno escuro apesar do calor. Um deles eu nunca tinha visto, o outro, sim. Já estivera ali em outras ocasiões, sempre em rápidas conversas com meu marido, sempre com o mesmo olhar frio de quem mede e domina. Esta é minha esposa, disse ele, com orgulho teatral. Eles me olharam como se eu fosse parte da mobília. Um sorriso educado aqui, um aceno ali. Nenhum deles perguntou meu nome. Coloquei a entrada à mesa com as mãos firmes, apesar do coração descompassado no peito. O rádio da sala tocava uma música antiga, suave demais para o peso que pairava no ar. Meu marido abriu uma garrafa de bebida e serviu os copos com entusiasmo. Hoje vamos fechar coisas importantes, anunciou. E minha mulher fez um almoço especial. Ele sorriu para mim daquele jeito que sempre significava posse. Fui e voltei da cozinha diversas vezes, trazendo pratos, repondo copos, sorrindo quando me pediam algo. Por fora, eu desempenhava o papel perfeito da esposa obediente. Por dentro, cada passo era medido, cada gesto calculado. A bolsa presa à minha perna pesava como uma âncora de papel, e eu sentia seu toque constante como um lembrete do que estava prestes a acontecer. Eles falavam de dinheiro sem pudor, valores altos, trocados como quem comenta o tempo. Falavam de atrasos, de riscos, de gente que não costuma esperar. Meu marido ria alto, confiante, como se estivesse no controle de tudo. Está tudo encaminhado, garantiu. Ela está no meu nome, mas isso não é problema. Ela, eu. Senti um frio percorrer minha espinha. Você confia demais, comentou um dos homens. Meu marido ergueu o copo. Em certas coisas, sim. Em outras, eu sou o risco. Todos riram. Levei o prato principal à mesa.
O cheiro forte da comida subiu no ar, encobrindo outro cheiro que só eu sentia. O cheiro da tensão, do medo reprimido, da mentira prestes a ruir. Ele me observava a cada movimento, esperando talvez qualquer sinal de falha. Eu não falhei. "Senta!" ordenou ele, depois que tudo já estava servido. Aquilo me surpreendeu. Nunca me permitia sentar quando havia visitas. Aquilo fazia parte da humilhação discreta, mas naquele dia ele queria me exibir, como um troféu. Sentei-me. Os homens comeram com pressa. Meu marido comia satisfeito, bebia mais do que o normal. Quanto mais bebia, mais falava. E quanto mais falava, mais prova se derramava sobre a mesa sem que ele percebesse. "Essa casa foi um golpe de mestre", dizia. "Tudo no nome dela. Se der qualquer problema, quem responde é ela." Senti o rosto esquentar, mas permaneci imóvel. "Mulher mais fidelizada não existe", completou, rindo. Nunca me desobedeceu. Olhei para o prato diante de mim, intacto. Contei mentalmente as batidas do meu coração para não perder o controle. "A senhora não vai comer?" perguntou um dos homens, olhando-me pela primeira vez de verdade. "Já, já", respondi com suavidade. "Estou apenas esperando." Esperei. Esperei o momento exato. Quando os pratos ficaram quase vazios, levantei-me lentamente. Meu marido nem notou. Estava ocupado explicando detalhes de um negócio que, agora eu sabia, nunca tivera a intenção de me explicar enquanto eu fosse apenas a mulher que não pergunta. Caminhei até a cozinha. Minhas mãos tremiam ainda mais. Respirei fundo 3 vezes. Peguei a sobremesa, arrumei-a numa bandeja com cuidado. Antes de sair, encostei a mão na bolsa presa à perna e senti o relevo do envelope. Era agora. Voltei à sala com passos lentos. Coloquei a sobremesa no centro da mesa. Os homens se animaram, comentaram qualquer coisa sobre o cheiro doce. Meu marido sorriu satisfeito. "Está vendo?" disse, orgulhoso. "Quando quer, ela faz tudo perfeito." Aquelas palavras queimaram mais do que qualquer tapa, mas também me fortaleceram, porque ele ainda acreditava que eu era apenas isso, uma mulher perfeita para obedecer. Encostei atrás da cadeira dele. Aproximei-me como sempre fiz tantas outras vezes. Ele abriu o guardanapo e o colocou sobre o colo. Fez isso distraído, confiante, e foi exatamente naquele instante que meus dedos soltaram, com cuidado, o envelope sob o prato dele. Ele ainda falava quando seus olhos desceram por reflexo, notando o volume inesperado sob a porcelana. A frase morreu no meio do ar. "O que é isso?" murmurou. O silêncio caiu sobre a mesa com o peso de um trovão. Ele puxou o envelope devagar. Os homens se entreolharam, desconfiados. Abriu uma das abas. Viu as primeiras folhas. Seu rosto perdeu a cor em segundos. "O que você fez?" ele perguntou, agora já com a voz áspera. Eu me afastei um passo. "Apenas coloquei na mesa o que você escondeu debaixo da minha vida por anos." Ele começou a folhear os documentos com pressa, como se quisesse arrancar aquilo da realidade. Reconheceu as assinaturas. Reconheceu os valores. Reconheceu os contratos. "Isso não é assunto seu!" gritou, levantando abruptamente a cadeira. "É exclusivamente meu", respondi, firme. "Tudo isso foi feito no meu nome." Os 2 homens agora observavam com atenção desconfortável. O clima já não tinha nada de almoço. Era audiência. "Você mexeu onde não devia", ele rosnou, avançando um passo na minha direção. "Mexi onde eu sempre vivi", eu disse. "Apenas decidi enxergar." Ele ergueu a mão instintivamente. Um gesto antigo, automático. Por um segundo, tudo ficou suspenso no ar. Foi quando o som das sirenes, ainda distante, começou a entrar pela janela. Primeiro baixo, depois, claro, depois impossível de ignorar. Os homens se levantaram num sobressalto. "Você chamou a polícia?" meu marido perguntou, com os olhos arregalados. "Eu chamei a minha chance de viver", respondi. O pânico se instaurou em segundos. Um dos homens tentou sair pela porta dos fundos. O outro procurou algo no bolso. Meu marido ficou paralisado por um instante, como se ainda acreditasse que aquilo era apenas um blefe. As sirenes ficaram mais altas, muito mais próximas. Ele olhou para mim, pela última vez, com um misto de ódio e incredulidade. "Você não teria coragem." "Eu tive", respondi. O primeiro policial entrou pela porta da frente logo em seguida, arma em punho. Outros vieram atrás.
gritos de ordem, mãos ao alto. O caos absoluto tomou conta da sala que, minutos antes, exalava cheiro de comida e falsa cordialidade. Meu marido caiu de joelhos. Literalmente. Os homens foram rendidos. Algemas reluziram sob a luz da sala. Um deles ainda tentou falar algo, mas foi silenciado pela autoridade que agora ocupava o espaço que sempre fora dominado pelo medo. Um dos policiais se aproximou de mim. "A senhora está bem?" Olhei para a mesa desorganizada, para os pratos manchados de comida, para o chão onde ele tremia, para as provas agora espalhadas diante de todos. Pela primeira vez em muitos anos, eu estou. Meu marido foi levantado do chão à força. Antes de ser levado, virou-se uma última vez para mim. "Você destruiu tudo." Aproximei-me até ficar a poucos centímetros do rosto dele. "Não, eu só parei de esconder." E, enquanto ele era conduzido para fora da casa que sempre usou como palco de sua falsa superioridade, o peso que me esmagava há décadas começou, finalmente, a sair dos meus ombros. Mas eu ainda não sabia. Aquilo era apenas o começo da queda dele. E o começo da minha libertação. A casa, que sempre fora território do medo, tornou-se irreconhecível em poucos minutos. Onde antes havia risos forçados, copos erguidos e comida quente, agora havia policiais caminhando rápido, rádios chiando, câmeras apontadas, vozes firmes ecoando ordens. Meu marido estava algemado, sentado no sofá da sala que ele sempre chamara de seu trono. E pela primeira vez, aquele espaço já não lhe pertencia. Os homens que estavam com ele foram revistados ali mesmo. Um deles carregava uma arma fria no coldre interno do paletó. O outro trazia envelopes com dinheiro vivo. O cheiro do poder que eles fingiam ter evaporou instantaneamente. Restou apenas o cheiro do medo. Agora, do lado deles. Um dos policiais reuniu os documentos que eu havia colocado sob o prato e começou a folheá-los com atenção técnica. Eu reconhecia cada papel, cada assinatura falsa, cada valor absurdamente alto. Tudo aquilo que por anos foi decidido às minhas costas agora estava exposto sob a luz crua da lei. "Essas assinaturas são suas?" perguntou o investigador, olhando-me direto nos olhos. "Não", respondi. "Nunca foram." Meu marido tentou falar, mas foi imediatamente silenciado. "O senhor poderá se manifestar na presença do seu advogado", disse o policial, firme. Ele baixou a cabeça. Não por humildade, por cálculo. Sempre fora assim. Enquanto isso, a casa era vasculhada. Gavetas reviradas, armários abertos. O cofre escondido atrás do quadro na parede da sala finalmente apareceu. Dentro, mais contratos, mais dinheiro, mais sujeira. Tudo aquilo que ele jurava que ninguém jamais encontraria. Os vizinhos começaram a se aglomerar do lado de fora. Alguns cochichavam, outros observavam em silêncio, chocados. Muitos dos que, por anos, fingiram não ouvir meus gritos, agora assistiam à queda daquele homem sem poder desviar o olhar. Fui levada para outra sala para prestar depoimento. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha voz estava estranhamente firme. Contei tudo. Desde o dia em que me casei, passando pelos primeiros empurrões, as humilhações, as chantagens, as ameaças, as agressões físicas. Contei sobre a noite do meu aniversário, sobre a manhã seguinte, sobre os documentos escondidos, sobre o pendrive, sobre o almoço, sobre o envelope. Enquanto eu falava, eu percebia algo muito estranho acontecendo dentro de mim. Eu não estava mais com vergonha. Pela primeira vez, ninguém me olhava como culpada. Olhavam como testemunha. Quando terminei, o investigador respirou fundo. "A senhora entende a gravidade do que acaba de denunciar?" "Entendo", respondi. "E também entendo a gravidade de ter ficado calada por tanto tempo." Ele assentiu em silêncio. Pouco depois, fui levada novamente à sala. Meu marido ainda estava algemado. Os homens que estavam com ele já haviam sido levados para viaturas diferentes. Ele me viu entrar e, pela primeira vez em décadas, não encontrou uma mulher encolhida. "Você armou tudo", ele sibilou, com ódio contido. "Não", respondi. "Você armou tudo durante anos. Eu apenas abri a cortina." Ele tentou se soltar, mas foi contido pelos policiais. O corpo dele tremia, não de arrependimento, de raiva por ter perdido o controle em público. "Ela sempre foi instável", ele disse aos policiais, tentando inverter o jogo. "Sempre me deu trabalho. Essa história toda é exagero." O investigador foi direto.
Temos gravações, documentos, assinaturas falsas, denúncias de agressão e ameaça. O senhor está em situação muito delicada. Pela primeira vez, vi nos olhos dele algo que jamais vi antes. Pânico. Ele foi conduzido para fora da casa entre 2 policiais. Ao sair pela porta, virou-se na minha direção. Você vai se arrepender disso. Eu caminhei até a porta, parei à frente dele e respondi com uma calma que até a mim surpreendeu. Eu já me arrependi de ter ficado. Agora é a sua vez de se arrepender de ter batido. Ele foi levado. As sirenes se afastaram lentamente. A rua voltou a ficar em silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio de depois da tempestade. Entrei novamente em casa. Tudo estava fora do lugar. Pratos virados, cadeiras arrastadas, papéis espalhados, a toalha de renda da mesa manchada de molho. Aquilo tudo, curiosamente, não me entristeceu. Nada ali me parecia mais um lar. Apenas um cenário que finalmente havia sido desmontado. Uma assistente social se aproximou de mim. A senhora não pode ficar sozinha esta noite. Vai precisar de proteção. Concordei. Eu não tenho mais medo de ficar sozinha, respondi. Tenho medo de voltar a fingir que estou segura. Fui levada para um local provisório naquela mesma tarde. Levei apenas uma pequena mala com roupas e a bolsa onde ainda restavam alguns dos documentos mais importantes. Pela janela do carro, vi minha casa ficando para trás. Não olhei com nostalgia. Olhei como quem observa um campo de batalha depois da retirada. Na delegacia, fiquei sabendo que os 2 homens presos com ele já eram investigados por outros crimes. Extorsão, lavagem de dinheiro, ameaças. Meu marido não era apenas um agressor doméstico. Era parte de um esquema muito maior, e eu era uma das peças que ele usava para esconder seus rastros. Naquela noite, sozinha no quarto simples onde me acomodaram, sentei-me na cama e chorei. Chorei por tudo o que vivi. Chorei pela mulher que eu fui. Chorei pelo tempo perdido. Chorei pelo medo que impregnava até meus ossos. Mas chorei também por algo novo. Alívio. Na manhã seguinte, meu advogado, nomeado com apoio da defensoria, veio conversar comigo. Explicou que meu marido responderia não apenas por agressão, mas por fraude, falsidade ideológica, estelionato e ameaça. As provas eram sólidas. As gravações, incontestáveis. Minha denúncia não estava mais sozinha. Fui também encaminhada para exame de corpo de delito. Reviver a agressão através de perguntas técnicas foi doloroso, mas necessário. Cada hematoma registrado era uma palavra a mais escrita contra ele. 2 dias depois, recebi a notícia. Ele permaneceria preso preventivamente. Tentar alegar que eu estava confusa. O juiz indeferiu. Quando ouvi essa decisão, minha respiração mudou. Pela primeira vez em muitos anos, eu respirei fundo sem sentir o peso do medo me empurrando para baixo. Mas a história ainda estava longe de terminar. Naquela mesma semana, fui chamada para reconhecer outros documentos e gravações. Descobri que meu nome estava envolvido em negócios que eu jamais imaginei. Dívidas absurdas, riscos reais de perder tudo, inclusive a própria casa. Foi então que o investigador me disse algo que me fez gelar. Ele vinha usando a senhora como garantia. Se algo desse errado, a culpa recairia toda sobre a senhora. Ali eu compreendi, com clareza brutal, que não era apenas minha dignidade que ele roubava. Ele pretendia me destruir por completo, financeiramente, moralmente, em todos os sentidos. E foi naquele momento que eu entendi que o que estava embaixo do prato naquele almoço não eram apenas documentos, era a verdade inteira. A verdade que ele passou décadas enterrando sob a minha submissão. E agora, completamente exposta, começava a engolir o chão sob os pés dele. Voltar àquela casa alguns dias depois foi como atravessar os destroços de uma vida que já não me pertencia. O carro da assistência social estacionou lentamente diante do portão. A mesma fachada, a mesma cor nas paredes, o mesmo jardim maltratado que ele nunca me deixara reformar. Nada havia mudado do lado de fora, mas por dentro tudo estava em ruínas. Entrei acompanhada de 2 policiais. O som dos passos ecoava pelos corredores vazios. A casa estava silenciosa demais, como se ainda estivesse assustada pelo que acontecera ali. As marcas do almoço interrompido permaneciam visíveis. Uma cadeira caída, a toalha de renda dobrada de qualquer jeito sobre a mesa,
pequenas manchas no piso que ninguém se dera ao trabalho de limpar. Aquela casa que sempre fora prisão, agora parecia um corpo abandonado. Caminhei até a sala devagar. Passei os dedos pelo encosto do sofá onde ele estivera algemado. Senti um arrepio atravessar meu corpo. Por anos, aquele lugar fora o trono do medo. Agora, era apenas um móvel comum num cômodo vazio. Os policiais me explicaram que eu precisava separar meus pertences pessoais com rapidez. Parte da casa passaria por perícia. Tudo relacionado aos negócios dele estava sendo recolhido. Pastas, computadores, documentos, objetos que eu nem sabia para que serviam. Fui até o quarto. O mesmo quarto onde eu dormira ao lado do meu agressor por tantas décadas, agora me parecia menor. A cama estava desarrumada, os lençóis ainda guardavam o peso do último corpo que eu nunca mais dividiria. Abri o guarda-roupa. As camisas dele estavam no mesmo lugar, alinhadas com excessiva organização. Senti um nó na garganta. Por um segundo, a memória me traiu. Lembrei-me do homem que ele fingiu ser no início. O sorriso fácil, as promessas, o jeito calmo com que me tocava nos primeiros tempos. Tudo aquilo agora parecia uma fotografia falsa. Separei apenas roupas minhas, poucas. Eu nunca tivera muitas. Juntei documentos pessoais, fotografias antigas da minha família, o caderno de receitas da minha mãe, algum dinheiro que restava escondido. Cada objeto colocado na mala era como um pedaço da minha história que eu resgatava entre os escombros. Na cômoda, encontrei uma caixa pequena que eu nunca abrira. Era dele. Dentro havia fotos antigas, cartas amareladas, lembranças que eu desconhecia. Olhei rapidamente e fechei. Não me interessavam mais as origens de quem me ferira tanto. Eu precisava apenas dos meus próprios começos. Quando saí do quarto, os policiais já empacotavam computadores e caixas de documentos da sala. Um deles me chamou. Senhora, encontramos mais coisas com seu nome. Senti o coração acelerar. Fui até a mesa da sala. Havia pilhas de papéis ali. Mais empréstimos, mais contratos, mais dívidas. Meu nome em quase tudo. Assinaturas grosseiramente falsificadas. Eu me apoiei na mesa para não cair. Quantos anos ele fez isso? Perguntei. O policial abriu um dos relatórios. Pelo menos 10. 10 anos. 10 anos em que eu pensava que vivia um casamento infeliz, mas ainda acreditável. Quando, na verdade, eu era usada como escudo para crimes que eu nem compreendia. Naquele instante, um sentimento novo me atravessou. Raiva. Não a raiva que explode em grito, mas uma raiva densa, pesada, que se instala nos ossos. Raiva por ter sido enganada, usada, silenciada, roubada. Os dias seguintes foram tomados por depoimentos, reconhecimentos, audiências preliminares. Eu me sentia cansada como nunca me sentira antes, mas também estranhamente desperta, como se minha mente tivesse saído de um sono profundo e agora se recusasse a dormir novamente. A notícia da prisão correu pelo bairro rápido demais. Pessoas que mal me dirigiam a palavra começaram a mandar mensagens. Algumas diziam que sempre desconfiaram. Outras pediam desculpas por nunca terem se envolvido. Algumas poucas, surpreendentemente, insinuavam que eu poderia ter exagerado. Essas eu bloqueei. Minha irmã veio me ver. Quando me abraçou, senti desmoronar algo que eu vinha sustentando com muito esforço. Chorei em seus braços como não chorava há décadas. Por que você não me contou antes? Ela perguntou com a voz embargada. Porque eu também mentia para mim, respondi. Ela não insistiu. Apenas me apertou mais forte. Dias depois, fui chamada para a primeira audiência. Meu marido entrou algemado na sala do fórum. Quando nossos olhos se cruzaram, vi nele um homem pequeno, diminuído. Não mais o gigante que me esmagava dentro de casa. Ele tentou me lançar um olhar de ameaça. Eu o encarei em silêncio. Não senti medo. Senti uma tristeza distante, como quem olha um estranho cujo poder evapora. O advogado dele tentou me pintar como uma mulher confusa, instável, emocionalmente frágil. Mas as provas falavam mais alto. As gravações, os documentos, os laudos. Tudo se acumulava contra ele como uma avalanche impossível de conter. Quando o juiz indeferiu o pedido de soltura, vi algo se apagar nos olhos do meu agressor. Ele ainda tentou falar comigo ao sair da sala. Você está com outras pessoas agora. Eles estão te usando, murmurou. Como você me usou? Respondi apenas. Ele desviou o olhar. Pouco tempo depois, recebi outra notícia devastadora.
A casa em que eu morara há tantos anos estava vinculada a uma das dívidas mais graves. Podia ser tomada. Eu perderia tudo. Sentei-me sozinha no abrigo naquele dia e fiquei olhando para as mãos. Não chorei dessa vez. Senti apenas um cansaço profundo, uma exaustão que não vinha do corpo, mas da história inteira. Passei noites inteiras sem dormir, pensando em como reconstruir uma vida aos 65 anos, sem casa definitiva, sem dinheiro seguro, com uma reputação que, em alguns lugares, já começava a ser questionada pela simples razão de eu ter denunciado. Houve um momento em que pensei, talvez eu tivesse sido mais segura ficando. Mas esse pensamento durou apenas alguns segundos, porque mesmo sem chão, eu agora tinha algo que nunca tivera antes: dignidade. E dignidade não se penhora. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Um dos investigadores informou que um dos homens presos no dia do almoço decidira colaborar com a justiça. Ele estava disposto a entregar nomes, esquemas, contas ocultas. O nome da senhora apareceu várias vezes nos depoimentos, disse ele ao telefone. Mas agora, como vítima. Aquilo abriu uma nova frente no caso. Meu marido passara muitos anos se apoiando no meu silêncio para sustentar um castelo de problemas que agora ruía pedra por pedra. À medida que novas prisões aconteciam, o processo contra ele crescia de forma avassaladora. Não era mais apenas sobre mim, era sobre um esquema inteiro. Mesmo assim, o peso sobre meus ombros não diminuía. Toda noite, antes de dormir, eu revivia mentalmente o jantar, o envelope sob o prato, o momento em que ele empalideceu. Aquele segundo dividira minha vida em duas partes, o antes e o depois. Mas o depois ainda era incerto demais. Numa tarde chuvosa, sentei-me sozinha na janela do quarto provisório onde eu estava alojada. Observei a água escorrendo pelos vidros e, pela primeira vez, me permiti perguntar em voz alta: e agora? Para onde eu vou? Não obtive resposta imediata, mas senti, dentro de mim, algo que já não sentia havia muitos anos. Espaço. Espaço para escolher. Espaço para errar por conta própria. Espaço para não obedecer. Foi naquele dia que eu compreendi que a casa que se encheu de sirenes não era apenas um lugar físico, era também a minha própria vida, que finalmente havia sido invadida pela verdade, mesmo que essa verdade viesse acompanhada de ruínas. Eu não esperava revê-lo tão cedo. Quando recebi a ligação do meu advogado dizendo que ele pedira para falar comigo, minha primeira reação foi de pânico. O instinto antigo tentou me empurrar de volta para o silêncio, mas aquele instinto já não mandava mais em mim. A visita foi marcada na sala reservada do presídio, sob supervisão. Disseram que ele estava colaborativo. Aquela palavra me causou um riso curto e amargo. Colaborativo. O homem que passou anos me esmagando agora queria colaborar. Entrei na sala acompanhada do advogado. Ele já estava lá, sentado, algemado, com o rosto mais magro do que eu jamais vira. Os olhos, antes cheios de domínio, agora estavam perdidos num medo mal disfarçado. Quando me viu, levantou-se de súbito, quase tropeçando na própria pressa. Eu sabia que você viria, disse com a voz trêmula. Eu sabia que no fundo você ainda se importa. Aquela frase tocou em mim como um objeto frio. Não senti dor, senti distância. Sentei-me diante dele. O vidro nos separava, mas, pela primeira vez, não fiquei aliviada com a barreira física. Eu já não precisava mais de muros para me sentir segura. Diga logo o que você quer, respondi. Ele respirou fundo, como se estivesse ensaiando há muito tempo aquele momento. Eu errei, eu sei, mas você precisa entender. Eu estava pressionado, gente perigosa. Você não sabe o que eu passei. Olhei para ele por longos segundos. Pela primeira vez, eu não via o meu algoz. Via apenas um homem assustado. Eu sei exatamente o que é viver com pessoas perigosas, respondi. Vivi com você todos os dias. Ele desviou o olhar. Se você retirar a denúncia, se disser que exagerou, tudo isso pode ser resolvido. Meu advogado pigarreou ao meu lado, mas eu ergui a mão pedindo silêncio. Resolvido para quem? Perguntei. Para você? Ele se inclinou para a frente, aproximando o rosto do vidro. Para nós dois, ainda somos marido e mulher. Isso aqui pode ser tratado como um erro, um desentendimento. Você sabe como as coisas funcionam. Senti algo subir a garganta. Não era ódio. Era a memória de cada noite em que eu fingi dormir para continuar viva. Você me espancou na minha própria casa.
eu disse baixo. Você usou meu nome para crimes. Você me ameaçou de morte. Onde exatamente isso se torna um desentendimento? Ele engoliu em seco. Eu estava fora de mim. Eu bebi demais. Você sabe como eu fico. Eu sei quem você é quando ninguém está olhando, respondi. Ele então mudou de estratégia. O tom do lamento deu lugar ao da súplica. Eu não aguento ficar aqui, disse, com os olhos marejados. Você não imagina o que é passar uma noite nesse lugar. Eles sabem quem eu sou. Eles sabem o que eu fiz. Quase sorri. Agora você imagina, respondi. Foi assim que eu vivi por décadas, só que o presídio era dentro de casa. Ele começou a chorar. Um choro contido, nervoso, mais de desespero do que de arrependimento. As mãos, antes tão firmes ao me ferirem, agora tremiam. Eu faço qualquer coisa, disse. Qualquer coisa para sair daqui. Já fez qualquer coisa numa vida inteira, respondi. E veja onde isso te trouxe. O advogado interrompeu. A senhora não é obrigada a manter esse contato. Eu sei, disse. Mas eu precisava ouvir algumas coisas. Voltei a encarar aquele homem que por tanto tempo fora gigante aos meus olhos. Olhe para você, falei. Olhe para o que sobrou do seu poder quando não há mais silêncio para sustentá-lo. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você sempre disse que ninguém acreditaria em mim, continuei. Hoje o mundo inteiro está acreditando, e é por isso que você está aí. Ele apoiou a testa no vidro, num gesto quase infantil. Eu tenho medo, sussurrou. Respirei fundo. Eu também tive, todos os dias. O silêncio que se seguiu foi profundo. Havia algo quebrado definitivamente entre nós. Não o casamento. Aquilo já morrera havia anos. O que se quebrara agora era a ilusão de domínio. Se você falar contra mim no julgamento, eu perco tudo, murmurou. Você já perdeu, respondi. Só ainda não percebeu. Ele ergueu a cabeça, o olhar tomado por um último vestígio de arrogância. Você acha que vai ficar bem sozinha? Com essa idade? Sem dinheiro, sem casa? Aquela pergunta que antes me destruiria me soou quase vazia. Eu já estava sozinha com você ao meu lado, respondi. Agora, ao menos, eu sou livre. Ele ficou em silêncio. O agente penitenciário se aproximou e avisou que o tempo havia acabado. Meu marido foi obrigado a se afastar. Antes de sair da sala, voltou-se uma última vez para mim. E então, ele caiu de joelhos, literalmente, diante de todos. Por favor, disse. Eu não sobrevivo sem você. Meu coração bateu forte, não de piedade, de encerramento. Levantei-me devagar, aproximei-me do vidro, olhei bem fundo nos olhos dele. Você não sobreviveu comigo. Você me consumiu. E eu sobrevivi apesar de você. Ele abriu a boca para falar mais alguma coisa, mas eu já me virava de costas. Saí da sala com passos firmes. Do lado de fora, senti o ar invadindo meus pulmões de um jeito diferente. Como se, pela primeira vez, não houvesse mãos invisíveis apertando meu peito. No dia seguinte, recebi a notícia. Ele tentara um acordo, oferecendo entregar outros envolvidos em troca de uma possível redução de pena. Mas as provas contra ele eram densas demais. E agora, ele não tinha mais ninguém para protegê-lo. Algumas semanas depois, veio a audiência final. Eu depus novamente. Contei tudo de novo. Desta vez, sem trêmula, sem maquiagem para esconder marcas, sem medo das consequências. Quando o juiz leu parte das acusações, meu marido permaneceu de cabeça baixa. Parecia menor a cada palavra. Quando a sentença começou a ser anunciada, minhas mãos suavam, minhas pernas tremiam. O passado inteiro passava diante dos meus olhos como um filme apressado. Ao ouvir os primeiros anos de condenação, senti algo estranho. Não alegria, alívio. Quando tudo terminou, ele foi levado mais uma vez algemado. Não me olhou. Talvez não tivesse mais força para isso. Do lado de fora do fórum, o sol me atingiu o rosto com uma clareza quase dolorosa. Sorri com dificuldade. Eu ainda não estava completamente curada. Havia perdas demais pelo caminho. Mas uma coisa eu já sabia. O homem que um dia me fez sentir pequena agora implorara de joelhos. E eu não me curvei, pela primeira vez na vida. O dia em que ele foi definitivamente condenado, não teve sirenes, não teve gritos, não teve espetáculo, teve apenas silêncio. Um silêncio estranho, pesado e ao mesmo tempo leve, como se algo muito antigo tivesse enfim saído de dentro de mim. Quando ouvi a sentença completa,
Os anos de prisão, as multas, a perda dos bens, a responsabilização por tudo que havia feito em meu nome, eu não chorei. Apenas fechei os olhos por alguns segundos e respirei. Respirei como quem aprende a respirar de novo. Saí do fórum sem olhar para trás. Não porque eu fosse forte demais para confrontar o passado, mas porque, finalmente, ele já não caminharia ao meu lado. Do lado de fora, minha irmã me esperava. Quando me viu, abriu os braços. Eu me deixei cair neles. E pela primeira vez, não me senti fraca por isso. Os dias que vieram depois foram estranhos. Não havia mais ordens, não havia mais olhares de vigilância, não havia mais medo de ouvir passos atrás de mim, mas também não havia rotina. A casa onde vivi por tantos anos estava oficialmente interditada como parte do processo. Eu não tinha mais aquele teto. Ao mesmo tempo, eu não tinha mais aquela prisão. Passei a morar temporariamente com minha irmã. Um quarto pequeno, simples, mas que fechava por dentro, sem tranca do lado de fora. Na primeira noite ali, acordei assustada com o silêncio. Não com gritos, não com objetos quebrando, apenas silêncio. Levei alguns minutos para entender. Silêncio agora significava paz. Nos primeiros dias, eu me sentia perdida dentro da liberdade. Eu acordava cedo demais, preparava café para pessoas que não estavam ali, pedia licença para coisas que já não precisavam de permissão. A violência não termina quando o agressor sai de cena. Ela continua em pequenas manias, pequenos reflexos, pequenos medos que levam tempo para desaprender. Comecei a fazer acompanhamento psicológico. No início, eu mal conseguia falar. As palavras pareciam emperrar na garganta. Mas, aos poucos, a voz foi voltando. Primeiro em frases curtas, depois em histórias, depois em lágrimas. Descobri que chorar não era fraqueza, era limpeza. Com o avançar do processo, recebi a confirmação de que parte das dívidas feitas em meu nome seria anulada, comprovadamente fraudulenta. Outras ainda estavam sob análise, mas pela primeira vez vi uma chance real de recomeçar sem carregar todo o peso dos crimes que não cometi. Também descobri que eu tinha direito a uma indenização. Não pelo dinheiro em si, mas pelo reconhecimento oficial de que eu havia sido violentada por anos. Aquilo não apagava as cicatrizes, mas dava nome ao que eu vivi. Nesse meio tempo, comecei a fazer pequenas coisas que eu nunca me permitira. Fui sozinha a uma praça. Observei crianças correndo. Tomei um sorvete sentada num banco ao sol. Comprei um vestido claro, simples, mas claro. Quando o vesti, chorei diante do espelho. Não pelo vestido. Pela mulher que durante anos acreditou que não podia usar luz. Algumas pessoas se afastaram. Outras se aproximaram. Descobri quem realmente se importava quando eu já não era a esposa de alguém, quando eu era só eu. No começo, isso doeu. Depois, libertou. Uma tarde, enquanto arrumava algumas caixas antigas que minha irmã guardara para mim, encontrei uma fotografia da minha juventude. Eu estava sorrindo, cabelos soltos ao vento, o olhar vivo. Aquela mulher parecia distante demais. Mas pela primeira vez, não a vi como uma estranha. Vi como alguém que ainda existia dentro de mim, mesmo ferida. Passei a caminhar todas as manhãs, devagar, sem pressa. O corpo cansado acompanhava o ritmo de quem havia atravessado uma guerra silenciosa. A cada passo, eu sentia algo diferente do medo habitual. Eu sentia presença. Eu estava ali, inteira, mesmo com falhas. Meses depois, recebi a confirmação oficial. Meu ex-marido pegara pena alta. Não apenas pelas agressões, mas por todo o esquema de fraudes. Ele perdera tudo: casa, bens, status, poder. Não por vingança minha, mas pela própria verdade que ele enterrou por anos e que finalmente veio cobrar seu preço. Quando soube, senti um nó no estômago, não de alegria, mas de encerramento, como quando se fecha um livro que foi doloroso de ler, mas que precisava ser concluído. Nunca mais o vi. E para minha surpresa, não senti falta. Também não senti vitória. Vingança completa não é ver o outro cair. É perceber que você não caiu junto. 1 ano se passou desde aquele almoço. Hoje moro em um pequeno apartamento alugado com parte do auxílio recebido. Não é grande, não é luxuoso, mas é meu. Tranquei a porta pela primeira vez sabendo que ninguém do outro lado tem o direito de me ferir. Ainda acordo algumas noites com o coração disparado. Ainda me assusto com vozes altas. Ainda evito lugares cheios demais.
A liberdade também dói, porque exige reaprender tudo. Mas agora, a dor não me aprisiona. Ela apenas me lembra do que eu sobrevivi. Faço trabalhos pequenos, ajudo em uma cozinha comunitária 3 vezes por semana. Lá conheci outras mulheres, outras histórias, outras cicatrizes, nenhuma igual à minha. Todas reais. E o mais estranho de tudo, às vezes eu rio. Rio de coisas simples, do barulho da panela, de uma música no rádio, de uma piada boba na fila do mercado. E cada vez que isso acontece, eu sinto como se estivesse recuperando pedaços de mim que ficaram espalhados pelo chão da minha antiga vida. Às vezes, me pego pensando em quem eu seria se tivesse ido embora antes, se tivesse denunciado antes, se tivesse tido coragem antes. Mas logo me corrijo. Eu fui embora quando consegui. Cada pessoa tem seu tempo de sobreviver. O meu foi longo, mas eu sobrevivi. Hoje, quando me olho no espelho, já não vejo apenas a mulher machucada. Vejo rugas, sim. Vejo o peso da idade. Vejo marcas que não vão desaparecer. Mas também vejo algo que nunca vi durante meu casamento. Respeito por mim mesma. Não sou heroína. Não fui forte o tempo todo. Tive medo, menti para mim, recuei, me escondi, mas levantei quando foi possível. E isso, hoje eu sei, também é coragem. Se alguém me perguntasse o que sobrou depois de tudo, eu diria: sobrou uma mulher que aprendeu que silêncio não é paz, que amor não causa medo, que casa não é lugar de ameaça, que obedecer não é sinônimo de viver. Sobrou uma mulher de 65 anos que não terá mais filhos, que talvez não viva grandes romances, que talvez nunca recupere todos os anos perdidos. Mas sobrou uma mulher livre. E isso, depois de tudo, é mais do que eu um dia achei possível. Hoje, quando olho pela janela do meu pequeno apartamento e vejo o sol atravessar lentamente a sala, ainda me surpreendo com o silêncio. Mas não é mais o silêncio do medo, é o silêncio da escolha. O silêncio de quem, depois de uma guerra longa e invisível, finalmente voltou a existir. Meu corpo ainda carrega marcas, algumas na pele, outras na memória. Há noites em que acordo assustada, ouvindo passos que não existem mais. Há dias em que o coração ainda dispara sem motivo aparente. Mas agora, quando isso acontece, eu lembro. Eu estou segura. Eu sobrevivi. Perdi anos. Perdi sonhos. Perdi uma vida que poderia ter sido diferente, mas ganhei algo que jamais imaginei conquistar aos 65 anos. A mim mesma. Ganhei minha voz. Ganhei meu nome sem medo. Ganhei o direito de respirar sem pedir licença. Não me tornei uma mulher sem cicatrizes. Tornei-me uma mulher que aprendeu a não se envergonhar delas. Cada marca conta uma história de dor, sim, mas também de resistência. Hoje eu sei. O amor não machuca, não ameaça, não humilha. E o silêncio, quando imposto, é apenas outra forma de violência. Se esta história serve para alguma coisa, que seja para lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Nem mesmo quando a gente acha que já perdeu tudo. Porque enquanto houver vida, ainda há escolha. E eu escolhi viver. Agora, eu quero ouvir você. O que você achou dessa história até o final? O que você faria de diferente no meu lugar? Escreva nos comentários também de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos com muito carinho. Deixe sua curtida. Ela me mostra que você apoia minhas histórias e me motiva a continuar. Se inscreva no canal para não perder os próximos relatos fortes e emocionantes. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, uma história não muda apenas quem escuta. Ela salva quem ainda está em silêncio.